O Instituto Famílias Funcionais é um instituto que já temos há anos, que forma, dentre uma das coisas que fizemos, né? Além de atendimento, acompanhamento dos terapeutas, enfim, uma série de coisas, nós formamos terapeutas sistêmicos em parceria com várias faculdades. Nós temos, então, o curso de formação em terapia familiar sistêmica. Hoje nós estamos, a nossa turma que está se formando, estamos formando pela Faculdade Malta, que é uma faculdade que recebeu recentemente nota 5 do MEC, né? Então, a nossa pós-graduação está, eh, ela vem pela parceria da Faculdade Malta, através do Instituto Famílias Funcionais. Nós temos também como apoio a Bratefac, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Familiares Cristãos, que a gente dá apoio, né, aos terapeutas formados também, e o NAI, que é uma instituição de ensino que também apoia o nosso curso, né? Então, a formação em terapia familiar, a gente gostaria de explicar um pouquinho para vocês como se dá a formação, já que nós temos várias pessoas aqui interessadas em estar conosco na próxima turma de pós-graduação e formação em terapia familiar sistêmica. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, e eu até vou abrir aqui, Claudilene, a câmera, eu queria saber, eu queria começar perguntando para vocês: quem é você? Você sabe quem é você? Quem é você? Você consegue descrever quem é você? Eu não conheço todo mundo aqui, tem gente que eu estou vendo pela primeira vez. Mas uma coisa é certa. Murray Bowen, que nós vamos falar hoje dele, que é um dos autores da terapia familiar sistêmica, ele diz que você é fruto de uma massa familiar. E que lá no começo, quando você nasceu, você foi fruto de uma massa indiferenciada de família. O que que é isso, Joel? Eu era indiferenciado, então eu não tinha rosto, eu não tinha identidade. Não, você é fruto de tudo aquilo, né, dessa mistura das famílias do teu pai, da tua mãe, né? E você se formou enquanto pessoa, né? Você formou o seu eu dentro desta família. E aí a grande pergunta é a seguinte, professora Claudilene: será que no tempo certo todo mundo consegue cair fora da família? Será que é a idade que determina se eu estou diferenciado, né, da minha família de origem? E é bem essa teoria que Será é que as o pessoas começo. querem cair fora da família? Ah, pois é, né? Será que as pessoas querem sair do. Porque, gente, Ah, sair da família não é fácil, né? Um bercinho confortável, uma caminha quente, uma mãezinha que dá afeto e nutrição, né? Um pai que é provedor, os irmãos que é a confraria, e sair da família, né? Como que se dá esse processo? Será que todo mundo sai, realmente sai? Quem determina, né? E eu brinco muito até nas aulas e também quando eu dou palestra para casais, eu digo assim: quem foi junto contigo quando tu foi escolher teu marido? Quem foi junto contigo quando foi escolher tua esposa? Né? Foi todo mundo junto, tua mãe, tua avó, tua tia, teus irmãos, teus primos, toda essa gentarada vai junto com você quando você vai procurar um marido, uma mulher, tá? Então não dá para devolver, né? Tão fácil, porque tem muita testemunha que você quis, que você aceitou. Então, veja bem, Claudilene, a influência que nós temos, ela vem da nossa família.
Ela não vem da família do vizinho, não vem dos amigos, não vem dos agregados. Ela vem da tua família. Nós falamos muito em lealdades invisíveis. E quando a gente faz o genograma, a gente tem a oportunidade de enxergar as lealdades que a gente tem com essas famílias, né? Hoje mesmo, Claudilene, eu estava atendendo uma paciente lá da França, de Paris. Ela é cabo-verdiana e ela nós estávamos falando sobre essas questões, né? Eu estou construindo o genograma dela, né? E a gente estava falando dessas questões, né? Da influência da família de origem. E ela estava me colocando que ela teve um tio que passou o bastão para ela, de ser quem ela é, né? Ela é uma pessoa, uma assistente social, concursada do governo lá da prefeitura de Paris, e ela estava me colocando o tanto de leal que ela precisa ser deste tio, que era uma pessoa que confiou nela, que apostou nela, né? E que disse que ela podia ir para a vida. Tanto é que ela saiu de lá, foi para Portugal, de Portugal foi para a França, e hoje ela é uma cidadã francesa, que ajuda as pessoas da periferia de Paris, né? E que o tio era um advogado que tinha esse desejo de ajudar pessoas, e ele era uma pessoa importante no Cabo Verde, tanto é que ele faleceu recentemente, estava até o presidente da República lá no enterro dele, e ela estava colocando, né, o quão ela está ela tem aquele legado que esse tio deixou para ela, e deixou até mais para ela do que para alguns dos filhos próprios dele. Então, ela sente esse Uhum. chamado e ela precisa honrar este tio que apostou tudo nela, que tinha um orgulho imenso dela. E ela me contou que saiu no jornal, numa reportagem, como, né, assistente social lá, e esse tio recebeu de uma pessoa de tal desse jornal que ele ficou tão orgulhoso que a sobrinha era uma pessoa importante na França. Então, eu estou contando essa história, né, um lado muito bonito, que eu fiquei muito emocionado em ver a emoção dela neste legado, né, deste tio. Então, isso é para vocês verem como a família influencia nós, como a nossa família nos influencia. Vamos adiante, que o Claudilene não é uma aula de 3 horas que eu estou acostumado a Aham, dar, não é então, uma aula de 3 horas. eu ficar aqui muito apaixonado pelo tema, como sou, você me corrige que nós temos um tempo Aham. aí. A gente está brincando porque a gente falou isso antes, eu e ele, sabe? Eu disse pra ele assim, ó, Joia, eu preciso lembrar que não é uma Só aula de tem uma três hora, horas. tá? Para tu É, falar. Não te empolga. sim. Então, nós somos frutos de uma massa indiferenciada chamada família, tá? Então, eu queria falar um pouquinho sobre as bases do nosso curso. Acho que vou deixar para Uhum. depois, Claudilene. Vamos direto Ok, aos pilares da terapia familiar. certo. Quais são os 3 pilares da nossa abordagem familiar sistêmica? Dos profissionais, né, que se especializam em terapia familiar sistêmica, quais são as teorias basilares, né? E eu gosto dessa pegada porque eu leciono a disciplina das bases teóricas da terapia familiar sistêmica no nosso curso de formação e pós-graduação, né? Então, as teorias Uhum. basilares da terapia sistêmica. Então, a primeira teoria é a teoria dos sistemas, tá? De Ludwig Bertalanffy. Esse Ludwig, ele que postulou que a família é um sistema, e é um sistema que se intercomunica, é um sistema vivo, né? E aí começou lá na década de 40, 50, eles começaram a observar, né, que muitas vezes o indivíduo ele estava adoecido emocionalmente e não adiantava tratar só o indivíduo adoecido emocionalmente, porque muitas vezes as pessoas se adoecem dentro da família, através de disfunções na família. E
aí, a segunda teoria basilar da nossa abordagem é a teoria da comunicação. O Paul Watzlawick, né? Ele é o criador da teoria da comunicação e ele trouxe os axiomas da teoria da comunicação, que são 5. Eu não vou aqui me estender, mas um bem interessante, um desses 5, é que diz assim: tudo comunica, até o silêncio comunica. Então, se você tá lá de bico com o marido, com a esposa, ou com problema com o filho, com a sogra, que seja quem for, e se você se cala, você está dizendo alguma coisa mesmo calado. Então, não tem como não comunicar. Tudo que nós, todas as nossas ações dentro do ambiente da família e onde a gente circula, eles comunicam alguma coisa. E a terceira teoria é a teoria do duplo vínculo, que eles começaram a observar as crianças esquizofrênicas e começar a observar como as mães e a família e os pais também contribuíam para a doença através do duplo vínculo, que é uma comunicação disfuncional, que muitas vezes no verbal diz uma coisa, no não verbal diz outra, e aí isso se torna adoecedor dentro da comunicação, tá? E aí nós vamos ver a teoria dos sistemas familiares de Murray Bowen. Então, Murray Bowen era um psiquiatra americano e ele era professor da Universidade de Georgetown e ele é um dos pioneiros da nossa abordagem sistêmica, né? E ele começou a observar as pessoas dentro desse contexto da terapia familiar. Tanto é que existe, dentro da terapia familiar sistêmica, existem as escolas de abordagem. E existe a escola bohemiana, que é a escola do Murray Bowen. Então, nós vamos ver rapidinho o que esse camarada, o que esse psiquiatra, e ele era psicanalista também, porque na época que surgiu a terapia familiar sistêmica, a psicanálise era reinante, né? E aí, só que a psicanálise tratava só a pessoa, né? Mesmo que lá as experiências iniciais do Freud, ele olhou também a família, mas não trouxe, assim, uma coisa clara para trabalhar com famílias, tá? Então, o Murray Bowen, ele trouxe a teoria do processo de diferenciação da família de origem. E ele trouxe, assim, o começo. E, na realidade, onde começa uma família? Tá? Eu queria até abrir aqui para falar com vocês. Aonde que é o começo da família? E eu brinco às vezes assim, o que começou antes, o ovo ou a galinha? Quem veio? Quando tu nasceu, tu começou uma história? Ou tu entrou dentro de uma história, de uma novela familiar que já vinha sido, já estava sendo contada há anos e anos e anos pelos teus pais, avós, bisavós e assim por diante? Então, o que o Murray Bowen observou? Que para você constituir uma nova família, você precisa sair da tua família de origem. E muitas vezes aquelas encrencas que tem com sogro, sogra, seja de um lado, seja da outra, está muito ligado à dificuldade de diferenciação que o cônjuge, seja o marido, seja a esposa, tem da família de origem, né? Ele não conseguiu sair de... Tá, mas sair é abandonar, vai abandonar uma mãe idosa. Outro dia eu estava trabalhando com uma paciente e eu disse, olha, nós precisamos rever essa história da sua mãe morando com vocês. Estava vendo adoecimento emocional. Aí ela falou assim, tá, mas então eu vou botar a minha mãe para a rua? Eu disse, não, se tu fizer isso, tu vai presa, porque tem o Estatuto do Idoso, né? Que a gente tem que acolher nossos idosos. Mas aí, assim, o que é sair? É abandonar pai e mãe? E eu gosto muito do texto bíblico que fala, portanto, deixar pai e mãe, deixe pai e mãe, una-se a sua esposa e torne-se uma só carne. Lá em Gênesis fala isso. E é legal que tem tudo a ver com as nossas teorias, esse texto. Então, deixar pai e mãe não significa abandonar. Não quer dizer que você vá morar em Nova York ou no outro lado do mundo que você deixou pai e mãe. É uma questão emocional. É uma questão emocional de sair dali, né?
Tem muitas pessoas que não conseguem sair das suas famílias porque elas têm um papel importante de união dos pais, enquanto marido e mulher. Isso a gente já viu, né? A gente vê nas nossas aulas, né? Então, gente, vamos voltar ali, que a gente já quer ir logo para o genograma, né, professora Claudilene? Então, o Sim, estamos todos de genograma, olho nisso. vocês vieram aqui para ver, ouvir falar do tal do genograma, né? Então, é um olhar E eu estou através do postando no genograma, Instagram enquanto tu fala, tá? tranquilo. É o olhar através do genograma no atendimento familiar. Então, quem é que criou, que trouxe para dentro da terapia familiar o genograma? O próprio Murray Bowen, que é esse psiquiatra que trouxe a teoria do processo de diferenciação da família de origem. Então, é o seguinte, para você sair e formar um novo núcleo familiar, tu tem que ter um certo grau de independência emocional. Não é só independência financeira, é a independência emocional desta família, onde, quando se casa, cada um traz uma mala com as suas toda a cultura, as crenças, os valores das famílias de onde vieram, e ali eles vão formar um novo núcleo com os conteúdos das malas do marido e da esposa, né? Então, veja bem, o Murray Bow, ele começou a observar a família, tá? Mas então vamos ver teu pai e tua mãe. Vamos ver, e é uma pergunta que eu faço muito em terapia de casal, o que que você viu no casamento dos teus pais, né? O que que você viu lá na família do teu avô, tua avó, materna, paterna, enfim. Tudo isso tem bastante influência. E hoje no genograma eu vou mostrar para vocês como tem influência e como as pessoas repetem padrões comportamentais, inclusive padrões disfuncionais da família de origem, tá? Então vamos lá. Veja bem, a Claudilene, eu acho que poderia postar o link de novo, que eu acho que tem gente entrando no grupo lá da formação para pegar o link. Olha só, então o impacto da tomada de consciência das origens através do genograma. Quando a gente constrói um genograma para um paciente, para um casal, né, ou para uma família que a gente está atendendo, ele tem um impacto muito grande sobre a vida dessas pessoas. E muitas vezes eles dizem assim para mim: Nossa, Joel, eu não sabia que eu estava repetindo histórias da minha própria família. Eu não sabia que eu estava sendo tão leal à minha mãe, ao meu pai, que isso estava atrapalhando a minha vida. Eu, certa feita, fiz um genograma de um senhor que era uma terapia de casal. Então, eu fiz do marido, o genograma, fiz da esposa. E quando a gente construiu esse genograma, eu fiz aqui no consultório, no Flipchart, ele olhou e disse assim: Nossa Senhora, minha mãe deixou um legado, por isso que eu sou assim. Olha só o que a responsabilidade que eu tenho sobre todo mundo. E eu não tinha observado isso. E isso aí, isso está sendo pesado para mim. Eu falei, então vamos conversar com a mãe. A mãe já era morta. Falei, bom, vamos ver. O que que a gente consegue entender desse bastão que essa mãe passou para você? E aí, quando a gente construiu o genograma, ficou muito claro. E aí, a pessoa, ela vai ver que muitas vezes ela viveu, e isso a gente ouve muito no consultório, né, Claudilene? Você que também atende, ela diz assim: Nossa, eu vivi, Sim, mas eu não escolhi dessa forma de viver, eu não escolhi carregar todo mundo nas costas. Eu não escolhi ser pai ou ser mãe do meu cônjuge, isso está me fazendo mal. Mas agora, com o genograma, eu consigo entender todas essas coisas e eu agora posso escolher. E aí o Murray Bowen, ele fala que você precisa diferenciar-se do ego da família.
porque nós somos, dentro dessa massa familiar do ego da família, né, nós estamos tudo misturado, estamos todos, nascemos tudo misturado ali, né? E muitas vezes as pessoas ligam a vida no piloto automático, e o que que acontece? Quando elas fazem quando a gente apresenta o genograma para elas, onde a gente vai botar os pais, os avós, os bisavós, os tios, a história de toda essa gente, a pessoa vai ver, nossa, eu liguei no piloto automático da minha vida e eu estou repetindo histórias. E eu não decidi fazer isso, eu não decidi viver dessa forma, mas inconscientemente me mandaram. Eu falei, então, vamos conversar com esses mandatos e legados, para ver se é isso que tu quer levar para o resto da tua vida, entendeu? Então, vamos lá. E agora a gente vai, então, ver melhor sobre isso, como o genograma impacta a vida das pessoas. O genograma ele tem alguns símbolos. Essa família que eu vou apresentar para vocês hoje, logo, né, daqui a pouquinho, vocês vão ver uns quadradinhos, onde tem um quadradinho significa um homem, quando tem um símbolo redondo significa mulher, quando tem aqui essa ligação entre um homem e uma mulher e vai aparecer, por exemplo, o nascimento de uma criança morta, à esquerda de vocês, após ali o abuso de álcool. Ali é um pai, uma mãe. O primeiro filho era homem, ele nasceu morto, então tem aquele quadradinho menor e um xizinho dentro. E o segundo é um filho homem vivo, tá? Ó, gêmeos fraternos, embaixo, bem embaixo à esquerda. Ao lado, gêmeos idênticos. Então, ele sai ali da ligação dos pais e vem para baixo, né? Aqui à direita, quando tem duas aspinhas entre um homem e uma mulher, significa que eles se divorciaram, tá? Lá em cima, quando tem pontilhadinho entre um homem e uma mulher, significa que eles estão morando juntos, que não são casados, né? Depois tem vários outros símbolos que vocês vão entender. O que é um genograma? Então, o genograma é uma ferramenta, né, gráfica que a gente pode desenhar a família. E é interessante que isso aqui é mundialmente conhecido. Então, se um terapeuta faz terapia se uma pessoa faz terapia com um profissional que é sistêmico, um terapeuta sistêmico, ele pode mandar esse genograma lá para os Estados Unidos, que o profissional lá vai abrir, vai ler e vai entender como que é esta família. Aqui nós vamos ver uh, 3 gerações nesse desenho que vocês estão vendo à direita. Bem embaixo tem 3 filhos. O primeiro quadradinho significa que é um filho homem. Depois o redondinho é uma segunda filha, isso aqui é em ordem de nascimento. O filho mais velho é um homem, depois nasceu uma mulher, depois uma mulher. Então são 3 filhos. E aqui, subindo à esquerda de vocês, vocês vão ver que ele está ligado a esse quadradinho, que é esse pai. Geralmente à esquerda a gente bota o masculino, né? E ali em cima, ligado a esse redondinho, que é a mãe. E esse pai e essa mãe vieram de uma outra família. Então, lá em cima, bem em cima, tem aqueles 2 casais, que significam a família do marido, né, no lado esquerdo de vocês, e à direita, a família da esposa, tá? Dentro, ó, o genograma é a principal ferramenta na abordagem sistêmica da terapia familiar, porque nós vamos fazê-lo para tentar identificar, saber as questões familiares, né? Então, olha só, aqui à esquerda o João, que tem 58 anos, que foi casado com a Ana, que tem 50 anos, e tem uma aspinha ali, que é eles se divorciaram, mas fruto desse casamento nasceu o Ricardo, à esquerda de vocês, tá? O Ricardo se casou com a Maria, e a Maria, ela é filha do Rui, de 58 anos, e filha da Vera, de 60 anos,
que eles são casados, porque tem uma linha que une os dois. E eles tiveram essa única filha chamada Maria. A Maria, olha, ela tem 3 traços de união com essa mãe. Um traço é distante, 2 traços é mediano, e 3 traços significa que ela tem uma ligação afetiva muito forte com esta mãe. E isso pode causar problemas e tem causado dificuldades no casamento do Ricardo com a Maria. E o Ricardo e a Maria se casaram e tiveram o João. O João. O João é ligado afetivamente com a mãe, e esse risquinho que tem entre o Ricardo e o Júlio, que é o filho e o pai, né? Isso aqui significa que eles têm muito conflito. Então, o Ricardo tem muitos conflitos com o Júlio, que é o seu filho homem. Aqui é uma turma. Antigamente, a nossa pós era 100% presencial, então nós tínhamos turmas em vários lugares do Brasil. E aqui é um estudo de genograma que nós fizemos numa turma que a gente estava dando aula em Fortaleza, no Ceará. Nós tivemos turmas lá também, em Fortaleza, no Ceará, até antes da pandemia. Depois que veio a pandemia, a gente passou para o semipresencial e hoje a nossa formação em pós-graduação é 100% presencial. Então, olha só, aqui um outro, antes da gente chegar no que a gente vai estudar, aqui tem um outro, e ali a gente pode ver, ó, está escrito o avô paterno, a avó paterna, o pai, o avô materno, a avó materna, a mãe. E eles tiveram 3 filhos, né? Primeiro filho é um homem, segundo filho é um homem, terceira filha é uma mulher. E agora nós chegamos na família do João, que é o estudo que eu quero mostrar para vocês. Então, este é o genograma do João. O João procura terapia com um terapeuta sistêmico, por isso que o terapeuta desenhou o genograma da família dele. E o João, ele é um rapaz de 24 anos e ele é um estudante de engenharia. E ele, há 3 anos, ele está num processo depressivo, né? E o terapeuta do João resolveu fazer o genograma para o João entender melhor suas questões, né? O João já fez uso de bebida alcoólica, né? E ele já foi agredido pelo pai. Vocês podem ver que o JPC, gente, é o João, não é o nome real dele, é um nome fictício, tá? Então, JPC, aqui à esquerda, que tem 24 anos, e vocês podem ver que tem uma moldurinha em volta do quadradinho dele. Essa moldurinha significa que ele é o paciente índice. O que é o paciente índice? É o paciente que nós estamos trabalhando e atendendo, tá? De 24 anos. Pois bem, a irmã do João, depois ali vocês vão ver a MPC de 20 anos, que é aquela bolinha no meio dos dois. É a irmã do meio, do João. Ela é uma estudante de filosofia, tá? E ela faz uso de drogas, eventualmente. Ela acha que só o irmão dela que sabe que ela usa droga, tá? E ela também já foi agredida pelo pai, tá? Olha só, mais um filho que é agredido pelo pai. Então, vamos lá. Depois, nós vamos ver a irmã caçula, à direita, que tem 18 anos, e é a APC. Ela tem 18 anos, ela está no último ano do ensino médio, e, por incrível que pareça, ela também já foi agredida por este pai. O senhor R, lá em cima à esquerda, ó, em cima do João, de 24 anos, o seu R é o pai do João e das 2 meninas, né? Olha só, o histórico do seu R. Ele é um senhor de 42 anos, tá? Ele trabalha como carpinteiro,
ele é hipertenso e é alcoólatra, tá? E ele agride também a dona APC, que é a mãe do João e a esposa do senhor R, tá? Então, olha só, esse senhor R, ele é uma pessoa agressiva, ele tem um conflito, vocês podem ver que tem uma ondulaçãozinha vermelha que une o senhor R, de 42 anos, com a dona A, PC, tá? De 40 anos. E esse sinal aqui no genograma significa que eles têm conflitos. Eles têm conflitos, tá? E aí mostra também que o senhor R tem conflitos sérios com o João, que é o nosso paciente índice. Bom, depois lá em cima vocês vão ver uma bolinha de 80 anos, que é a mãe do senhor R, ou seja, ela é a avó do João. Estão entendendo, né? Nessa ligação azul, mostra que o João tem uma boa relação com esta avó, tá? E agora, por que que tem esse pontilhadinho vermelho desenhando a família do João junto com a avó lá de 80 anos? A gente faz esse sinal para mostrar quem mora na casa. Então, nesta casa mora o senhor R, sua esposa a PC, os 3 filhos, o João e as 2 irmãs, e a mãe do seu R, do senhor R, que é viúva, tá? Porque lá do lado, com 70 anos, morreu seu marido, por isso que tem um X, tá? Essa senhora é viúva e ela mora com o filho, com a família do filho, tá? Por isso que tem esse sinalzinho pontilhado vermelho unindo a família do João, seu R e dona APC, junto com a avó paterna, tá? Bom, por que será que o seu João, que o seu R, o pai do João, é tão agressivo? Olha só. Ele conta, o João conta que a avó era agredida pelo marido. E agora o filho, que é o seu R, repete a mesma história. Ele agride a dona APC, que é sua esposa. Igualzinho o pai, né, o pai e a mãe dele, lá em cima, 70 e 80. A avó do João diz que ela era agredida por esse marido. E ele também agredia os filhos. E o seu R, que é o pai do João, ele tinha uma relação muito ruim com com o seu pai. E agora o seu R repete a, a relação conflitosa que ele tem com o filho mais velho, né? Então, olha como tem uma repetição. O senhorzinho lá, o avô, tinha 70 anos, agredia a avó, agredia o filho, seu R, que é o segundo filho, né? E esse seu R, ele replica a maneira de viver que ele aprendeu lá naquela casa. E quando a gente mostra essas coisas para os clientes, eles dizem, nossa, olha quanta coisa para ser olhada e aprendida. E se o João não fizer terapia e entender que vem lá de trás essa agressividade, essa relação de desrespeito, né, a relação abusiva com a família, ele poderá se casar e ter uma relação ruim com a sua esposa e repetir esta história. E ele vai repetindo essa história. Aqui é uma turma em andamento de formação de terapia familiar que nós temos na atualidade, né? Eu vou fechar aqui para nós conversarmos um pouquinho com esse povo aí, né, professora Claudilene?
O que que vocês acharam do genograma? É ou não é esclarecedor? O João, através dessa tomada de consciência da família do avô, da família do pai, né? E da própria família que ele vive, se ele, no processo terapêutico dele, tomar essa consciência, ele poderá mudar essa história. Se ele não tomar consciência, ele poderá se casar, ter filhos e repetir a história de relações abusivas. E isso é o que mais acontece nas famílias. E aqui foi um caso apenas de uma relação de agressão familiar. Mas existe outras tantas histórias, muitas vezes de abuso sexual, muitas vezes de dificuldades financeiras, né? E de tantas outras coisas mais. De Por isso que o segredos. os segredos. Então, olha só, o genograma ele é tão versátil que existe um monte de tipos de genograma. Uhum. Então, existe o genograma financeiro. Tu quer entender tua vida financeira? Descobre como era a vida da tua família, teus avós, o que que é, como que era essa questão financeira. Quer saber sobre questões de sexualidade? Inclusive, nós tivemos uma aula no começo do mês, dia 1º, um workshop, né, pela Bratefac, Claudilene, Uhum. com Sim, uma especialista na área, que é a Sara Martins. A gente teve sim. uma aula sobre como entender dificuldades sexuais através do genograma, entende? Então, ele é super versátil. Por exemplo, chega um jovem de 19, 20 anos, está começando a faculdade, está perdido academicamente e não sabe sua profissão, o que que ele quer ser. A gente faz o genograma, vamos ver quem que essas pessoas da família foram, né? Como que elas viram a vida profissional, como que elas lidavam com a sua vida laboral, né? Então, para vocês verem como é importante. E essa é uma das principais ferramentas da terapia familiar sistêmica. O que que acharam do caso? Nós podemos estar mandando para vocês, né? O estudo do caso de hoje para vocês recapitular e ver em casa. Tem aqui alguns alunos, tem alguns que vão ser nossos alunos. Eu vejo gente que já se matriculou na nossa pós, outros ainda não. Olá, Késia, muito interessante, esclarecedor o genograma. Ansiosa por começar as aulas. Ah, a Késia já está Maravilha. matriculada. Que show. Aí eu Seja vou dizer o bem-vinda, seguinte. Késia. Aham, bem-vinda. Eu vou dizer o seguinte para quem está aqui conosco, né? E quem vai assistir depois, que alguns estão falando comigo aqui, tá? Ok. Dizendo que se atrasaram, chegaram mais tarde, vão entrar depois, vão assistir depois. Então, eu vou deixar não uma pergunta, mas enfim, vou fazer uma proposta. Se imagine como um terapeuta. Eu sei que alguns que estão aqui já são colegas terapeutas que trabalham em outras abordagens, ou já estão conosco, mas alguns ainda não. Então, imagine você sendo terapeuta daqui a um tempo e podendo trabalhar como o professor Joel, como eu e outros tantos, com essa ferramenta que é o genograma, ajudando as pessoas, as famílias, os casais a se encontrarem, a se compreenderem, a compreender a história das suas famílias. Imagine você podendo fazer isso, levar essa ferramenta para as pessoas. E olha, eu trabalho, eu e o Joel, mas aí entrega a idade da gente, né? Enfim, é, Tá eu já bom. trabalho, aham, eu já trabalho como Beirando os terapeuta, 30, passando 30 de profissão. aham, mas eu já estou na casa dos 23 anos, tá? Na terapia sistêmica. Então, imagina a quantidade de casos que a gente já teve o privilégio de acompanhar esses anos todos. É assim, é simplesmente fantástico. Eu não estou exagerando. É um sentimento de terapeuta para terapeuta. Tenho certeza que o Joel também sente isso. Mesmo hoje, depois de tantos anos, quando a gente pode utilizar essa ferramenta com um casal que às vezes já vem para terapia separado, ou vem se separando, e eles conseguem enxergar essas questões todas que o genograma traz à tona, e a gente vê
aquelas pessoas arregalando os olhos, ficando admiradas, sabe? E compreendendo, se propondo a promover mudanças dentro do casamento, dentro das famílias, com os filhos. Gente, não tem o que pague isso. É tão fantástico ver a gente presenciar isso enquanto terapeuta, que me falta palavras realmente para dizer assim o quão bom é isso na prática. Então, quando eu e o Joel estamos trazendo essa live hoje e abrindo para vocês a oportunidade de poderem fazer parte, junto conosco no quadro dos terapeutas, né? É porque a gente sabe esse gostinho que a gente quer que vocês sintam esse gostinho também, de poder participar disso, de poder ter essa felicidade de acompanhar essas famílias, de fazer diferença na vida desses casais, dessas famílias. E quando a gente atende filhos, adolescentes, então é uma maravilha. Quando a gente pode, assim, ver o resultado da terapia lá na frente, as relações sendo modificadas. Então, é isso que a gente quer para vocês também. Que vocês possam sentir isso na pele, isso que a gente sente. E se vocês estão aqui conosco, ou é porque já são terapeutas, ou porque querem ter esse gostinho. Então a gente fica muito à vontade de falar isso para você, sabe? Quão bom é na prática, o quão bom é de verdade a gente poder acompanhar essas pessoas e saber que a gente faz diferença na vida delas. Então, imagine que você vai poder fazer isso daqui a um tempo, porque é essa a proposta que a gente está trazendo para vocês, que vocês entrem conosco dentro da formação, dentro do curso de formação e possam vivenciar isso. Dentro da nossa formação, que é uma pós-graduação, daqui a pouco o professor Joel vai explicar um pouquinho melhor, é, a gente tem um dos principais intuitos é que você entre para o nosso curso e você se transforme nessa pessoa, nesse terapeuta que você sonha ser.